fazer uma história para encantar esse dia que temos que ficar em casa. Na esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices morava uma bruxa muito intelectual, uma bruxa que não fazia mal a ninguém. E todos os dias ela gostava de ler revista de moda. E então ela tinha um ritual. Ela adorava se olhar no espelho e passar batom. E após então às 5h25, após o horário que ela terminava o chá, todos os dias, ela pegava então o espelho, pegava o batom e lá ela dava sequência ao seu ritual. Na Rua das Peraltices moravam umas crianças que após terminarem as aulas desciam correndo para a casa dessa bruxa e lá elas então bolavam alguns truques para atrapalhar o ritual dessa bruxa. Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela e no momento exato, o momento do ritual de passar batom, as crianças então apertavam a campainha. Bé! E a bruxa, eletrificada de susto, borrava então o rosto inteiro de batom e antes mesmo que ela pudesse se recuperar, as crianças já tinham saído correndo com medo dessa bruxa transformar todas elas em lagartixa. Às terças-feiras, as crianças fitavam a bruxa pela janela e no momento exato, o momento de passar batom, as crianças então assopravam um apito. E a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. As crianças, com medo de que a bruxa soltasse um feitiço contra elas, saíam correndo, porque ficavam imaginando que pudessem ser transformadas em grilos gigantescos. Às quarta-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela e no momento exato, o momento do ritual, aquele de passar batom, as crianças então batiam com tampas na janela da bruxa. E a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo que a bruxa pudesse se restaurar, as crianças saíam correndo com medo, é claro, de que a bruxa soltasse um feitiço contra elas e transformassem todas em frangos depenados. Nas quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela gretinha da janela e no momento exato, o momento do ritual de passar batom, elas então apertavam uma buzina de brinquedo. E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom novamente. E as crianças, com medo de que a bruxa transformasse todas elas em calhambeque enferrujados, saíam correndo, nem dando tempo para a bruxa se recompor. Às sextas-feiras, as crianças espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o momento de passar o batom, as crianças, vocês não vão acreditar, sopravam uma vuvuzela e a bruxa, desgovernada, borrava o rosto inteiro novamente de batom. As crianças já tinham saído correndo, com medo, é claro, de que a bruxa transformasse todas elas em elefantes desengonçados. Até mesmo, vocês não vão acreditar, no sábado, dia em que não tinha aula, elas bisbilhotavam a bruxa pela janela e no momento exato, o momento do ritual de passar batom, elas então tocavam tambor. Bum, 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 bum. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom.
E antes mesmo que a bruxa pudesse se recompor, as crianças saíam correndo, com medo, é claro, de que a bruxa soltasse um tremendo feitiço e transformassem todas em soldadinhos de chumbo. Vocês acham que as crianças deram uma trégua para a bruxa e que domingo elas descansavam ou brincavam de outra coisa? Não, até mesmo no domingo, dias sem aula, elas xeretavam a bruxa pela janela. E no momento exato, o momento do ritual, o momento de passar o batom, as crianças então tocavam um berrante. E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom novamente. E as crianças, então, com medo, saíam correndo, porque não queriam que a bruxa transformasse elas em vaquinhas de presépio. Até que um dia as crianças tiveram coragem de não sair correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do tremendo susto. E numa segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha, elas enxergaram a bruxa de cara, toda borrada, batom todo esculhambado, e as crianças permaneceram ali, na janela, observando como a bruxa ficava. Eu acho que ela não ficava muito bem, né? E durante uma semana nem apareceram por ali. Desviavam o caminho e voltavam para casa pela rua do arrependimento. Até que numa terça-feira qualquer, dessas em que parece que não vai acontecer nada de diferente, nada de novo, a bruxa então estava em casa, terminando de tomar seu chá das 5h25, o ritual de passar o batom. Olhou-se no espelho, segurou firme o batom e quando estava aproximando-o da boca, ouviu umas batidinhas na janela. Bem de leve, dessas que não assustam ninguém. Quando a bruxa virou-se para olhar o que era, viu todas as crianças enfileiradas na janela, todas com a cara borrada de batom. A bruxa levantou-se lentamente e caminhou, devagar, em direção às crianças, e as crianças suavam frio, respiravam com medo de que a bruxa lançasse então um feitiço e transformasse todas em lesmas pegajosas. E a bruxa foi se aproximando mais e mais, e a cada passo que ela dava, as crianças achavam então aquilo muito terrível. A cara das crianças estava ridícula, engraçada demais. A bruxa soltou um risinho frouxo que se transformou num sorrisão, que se transformou numa gargalhada gostosa, numa risada escancarada e cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada, e as crianças não aguentaram e gargalharam junto com a bruxa. Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e chegam rapidinho à esquina das Ruas das Vassouras com Rua das Perotices. Batem de leve a porta dessas batidinhas delicadas e educadas que não assustam ninguém e entram, sabe para o quê? Para tomar então o chá. O chá das 5h25 com a bruxa. E fazem então companhia para essa bruxa tão especial. Todos, é claro, com a cara bagunçada de batom, o que é mais divertido. Agora, sexta-feira é o dia do ritual coletivo. Agora, sexta-feira é o dia em que todos às 5h25
se olham no espelho e então continuam o ritual. O ritual, sabe qual é? O de passar batom. E então, essa história chegou ao fim. E quem gostou pode bater palma para ela. A Bruxa do Batom Borrado, versão novelo. Um grande beijo e até a próxima história.